Você já imaginou viver em um mundo onde o luxo, o poder e o prestígio escondem os crimes mais hediondos que um ser humano pode cometer? Milionários e celebridades, com vidas aparentemente perfeitas, na verdade operam nas sombras, manipulando, ameaçando e destruindo a vida de centenas de crianças e adolescentes, apenas para satisfazer os seus desejos mais grotescos. Enquanto muitos idolatram, a verdade nojenta sobre essas pessoas permanece oculta, amparada pelo dinheiro e pela influência que eles têm. Você acreditaria se eu te dissesse que a pessoa que canta a música que você escuta, ou que fez o filme que você assistiu no cinema, está envolvida em um esquema internacional de tráfico sexual de menores? Que a criança que desapareceu aí na sua cidade pode estar sendo abusada em uma mansão luxuosa a milhares de quilômetros de distância? Que esses abusos, protegidos por um sistema jurídico falho e pela omissão de quem deveria protegê-las, ocorre a céu aberto em eventos sociais, bastidores de grandes produções e festas exclusivas? Next tonight, here, new and disturbing accusations against Sean Diddy Combs. A Texas attorney tonight says he now represents 120 alleged victims, men and women, whose allegations span more than 30 years. The accounts of the alleged victims have not been fully vetted, but their accusations involve the kind of drug-fueled, alleged sexual assaults described in a dozen civil lawsuits and the criminal case against Combs. Combs has pleaded not guilty to federal charges. His attorney tonight saying Combs emphatically denies any claim that he sexually abused anyone. Essa é a realidade que veio à tona com a recente prisão de Sean Diddy Combs, um dos maiores nomes da música americana, acusado de liderar uma rede de tráfico sexual que envolve até menores de idade. Ele se junta a uma lista perturbadora de pessoas influentes que têm usado sua posição privilegiada para cometer crimes monstruosos. No Brasil, uma situação parecida acontece, com dados que mostram o envolvimento de poderosos em esquemas de exploração sexual infantil escondidos sobre a superfície de uma sociedade medíocre e vulnerável. Hoje vamos falar de uma história real e andar pelos corredores sombrios da impunidade, onde o tráfico sexual infantil é alimentado pelo silêncio e conivência de pessoas que acham que são intocáveis. Vamos questionar o que você pensava sobre essas pessoas que moldam o entretenimento, a política e os negócios, enquanto desvendamos a rede invisível de crimes que eles cometem, longe dos olhos do público. Sean Diddy Combs, um ícone da música e do entretenimento americano, conhecido por hits que marcaram gerações e por sua fortuna milionária, chocou o mundo em setembro de 2024. O que antes parecia ser apenas uma carreira de sucesso, agora está mergulhado em um escândalo bizarro. Acusações de tráfico sexual envolvendo a exploração de menores de idade vieram à tona após anos de investigações secretas. A prisão do rapper em meio a alegações de abuso, coerção e manipulação revelou um lado obscuro que poucos imaginavam. De acordo com um indiciamento federal, Combs teria liderado uma rede de tráfico sexual que aliciava vítimas vulneráveis, prometendo sucesso e oportunidades na indústria do entretenimento. Com o uso de sua influência, ele e seus associados controlavam essas vítimas, muitas vezes menores de idade, em um esquema de exploração sexual que abrangeu vários estados dos Estados Unidos e possivelmente até outros países. O caso ganhou repercussão global, trazendo à tona o poder devastador de elites que, como se fosse um clube secreto, usavam seus status para esconder os crimes. Com a prisão de Diddy, começaram a surgir novas denúncias. Mais de 120 pessoas, entre elas adolescentes, passaram a relatar abusos cometidos pelo artista e sua gangue. Alguns que trabalhavam de perto com ele ficaram em choque. Outros, finalmente livres do medo, começaram a revelar o lado macabro das festas absurdas e eventos de luxo. O mito de que Diddy era apenas um empresário de sucesso foi rapidamente destruído, dando lugar à imagem de um predador que operava nas sombras. O caso Diddy, mesmo sendo algo chocante, não é isolado. Sua prisão levou a uma série de perguntas desconfortáveis. Quantas pessoas que são celebridades extremamente famosas estão envolvidas? Por que demorou tanto para ele ser preso? Quantas pessoas estão se escondendo atrás de suas riquezas e fama, longe das garras da lei? Esse é apenas o início de uma rede muito maior de abuso que precisa ser exposta. A história de Sean Combs trouxe à tona um problema profundo e enraizado: o poder que os famosos têm sobre os sistemas judiciais, permitindo que suas ações criminosas permaneçam impunes por anos. Quem controla e aplica as leis são pessoas, assim como eu e você, e as pessoas são manipuláveis. Eu não duvido que diversos artistas cometem crimes como se não houvesse amanhã e depois oferecem quantias absurdas de dinheiro em troca do silêncio de investigadores, vítimas, advogados, juízes e políticos. É difícil não lembrar de casos como o do Jeffrey
Jeffrey Epstein, que liderou uma rede internacional de tráfico infantil. E por causa das suas conexões com figuras influentes, de políticos a membros da elite artística, foi protegido por décadas. No Brasil, essa realidade não é diferente. Dados do Disque 100 mostram que 50,1% das vítimas de tráfico de pessoas no país são crianças e adolescentes, muitas delas destinadas à exploração sexual. E enquanto o governo e as ONGs trabalham para combater esse crime, muitas vezes essas redes são alimentadas por pessoas poderosas que usam sua influência para manipular investigações e silenciar denúncias. Eu tenho certeza que diversas ONGs são criadas especificamente para dificultar investigações e proteger quem comanda essa rede sórdida e desprezível. A desigualdade social também desempenha um papel fundamental na continuidade dessas redes. Pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, como crianças em regiões isoladas e mais pobres, são os alvos principais. Quem se importa com um grupo de crianças pobres anônimas que foram sequestradas e vendidas como produto para que o seu ídolo fique satisfeito e sacie seus desejos mais nojentos? Assim como nos Estados Unidos, essas redes de tráfego são mantidas pela conivência e omissão de pessoas poderosas, capazes de mudar até a opinião da justiça a seu favor. O caso Diddy, ao lado de tantos outros, destaca o desequilíbrio no tratamento de criminosos ricos em comparação com os pobres. Por anos, denúncias de abuso e exploração sexual contra ele foram abafadas, seja por acordos legais ou pelo medo que suas vítimas tinham de enfrentar um dos homens mais poderosos da indústria do entretenimento. Essa é a verdadeira face de um sistema jurídico projetado para falhar quando os acusados têm a grana para comprar o seu silêncio. O que me motivou a gravar esse vídeo foi a indignação. Aqui no Brasil, se você for na barra de pesquisa do YouTube, você vai encontrar milhares de vídeos com milhões de visualizações. As pessoas consomem essas informações do Diddy como entretenimento. É muito engraçado quando vemos a Deolane Bezerra sendo acusada de lavagem de dinheiro e organização criminosa, sendo exaltada, com várias pessoas se manifestando contra a sua prisão. Eu não duvido que logo vão aparecer pessoas defendendo o Diddy das acusações. Parece que tudo isso é só uma fofoca de famosas que todo mundo gosta de acompanhar, mas isso é real. Esse vídeo é completamente diferente dos conteúdos aqui do canal. Acho que fiquei mais sensível do que já era antes a esse tema, porque agora eu vou ser pai. Eu não consigo nem imaginar uma criança, um bebê, sendo sequestrado para entreter e saciar os desejos horríveis de marmanjos pedófilos. Eu estou gravando esse vídeo porque eu quero fazer uma pergunta. Quem é o Diddy brasileiro? Qual dos artistas mais famosos do Brasil está envolvido até o pescoço em esquema de tráfico internacional de menores? Quem está por trás do que acontece na ilha de Marajó, que repercutiu alguns dias aqui no Brasil e agora ninguém mais fala sobre isso? Se eu repentinamente parar de postar vídeos aqui no canal, vocês sabem o que aconteceu. Embora o caso de Sean Combs tenha dominado as matérias de sites de notícia do mundo inteiro, ele é apenas um exemplo de uma realidade muito mais vasta e perturbadora. No Brasil, o tráfico sexual de menores ocorre de maneira sistemática, especialmente em regiões como o interior do Nordeste e grandes centros urbanos. Lugares como a Ilha do Marajó, no Pará, são pontos críticos de exploração sexual, onde crianças desaparecem misteriosamente e são sugadas para um ciclo de abuso que raramente vem à tona. Com a pandemia do Covid-19, houve um aumento de mais de 33% nas denúncias de pornografia infantil no Brasil. Esse aumento pode ser atribuído à vulnerabilidade econômica que cresceu em meio a uma crise sanitária, facilitando o aliciamento de menores para redes criminosas. Os criminosos, em muitos casos, são protegidos pela corrupção ou pela ineficiência das autoridades locais, o que faz com que essas crianças e adolescentes desapareçam no silêncio e nunca mais sejam encontradas. Os dados, por si só, já são chocantes, mas a realidade por trás deles ainda é mais sombria. Muitos desses crimes são cometidos com o apoio de pessoas influentes que financiam ou participam de festas e eventos em áreas remotas, que fica fora do radar da mídia. Esse ciclo de exploração só pode ser interrompido se houver uma reformulação radical no combate a essas redes, com uma responsabilização efetiva independente do status ou poder econômico das pessoas. À medida que as denúncias contra Diddy aumentam, algumas vítimas finalmente encontram forças para se manifestar. Muitas dessas pessoas que viveram anos sob ameaças agora enxergam uma luz no fim do túnel, à medida que os tribunais começam a reconhecer suas histórias. Mas este despertar não é exclusivo dos Estados Unidos. No Brasil, algumas ONGs têm feito um trabalho essencial para dar voz e apoio às vítimas de exploração sexual. Organizações como o Instituto Livres têm atuado para criar abrigos e centros de acolhimento para vítimas de tráfico
sexual no interior do país, oferecendo apoio psicológico, jurídico e social para ajudar essas crianças a reconstruírem suas vidas. Esses projetos são fundamentais para romper o ciclo de violência e trauma que muitas dessas crianças enfrentam, dando a elas uma chance de superação. Apesar de todos esses esforços, muitas vítimas ainda têm medo de falar, seja por causa da vergonha, da culpa ou da pressão de seus abusadores. O silêncio que cerca esses crimes é o maior obstáculo para combatê-los. Para muitas delas, a coragem de denunciar é o primeiro passo para a libertação, mas o caminho até a justiça é longo e doloroso. A prisão de Sean Diddy Combs marcou o início de uma nova era no combate ao tráfico sexual. Mas não é o suficiente. Nos Estados Unidos há um movimento crescente para responsabilizar figuras poderosas e reformar o sistema legal, de uma forma que crimes como o de Sean não sejam mais acobertados por acordos legais ou manipulações judiciais. No Brasil, a luta contra o tráfico sexual infantil precisa de uma abordagem ainda mais abrangente. Isso significa investir em políticas públicas que protejam as crianças vulneráveis, aumentar a fiscalização em áreas isoladas e, acima de tudo, garantir que os responsáveis, independentemente de seu status social, sejam levados à justiça. A luta contra o tráfico sexual é uma batalha constante. Com a exposição de casos como o de Sean e o trabalho incansável de organizações de defesa das vítimas, há uma esperança de que um dia possamos viver em um mundo onde esses crimes não fiquem impunes. Mas eu sou um pouquinho mais extremo. Por mim, independentemente de quem seja o desgraçado ou a desgraçada que for responsável por crimes como esses, seja condenada à morte imediatamente. Talvez você queira debater direitos humanos aqui e dizer que não somos responsáveis por decidir quem deve ou não deve morrer, mas essas pessoas fariam o que fosse preciso para mandar você pro inferno só para continuarem cometendo seus crimes. Eu acredito que a pena de morte ainda é pouco para essas pessoas. Talvez ficarem presas em jaulas sem contato físico e verbal com qualquer outro ser humano pro resto da vida seria uma punição adequada. Por fim, deixo aqui mais uma vez a pergunta: quem é o Diddy brasileiro?